Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não me conhece, é a sua primeira vez aqui, eu sou a Fernanda, seja muito bem-vindo. Gente, vai estar com barulho de bateção, porque o meu vizinho está fazendo obra, então toda hora ele vai ficar batendo. E eu preciso gravar esse vídeo, porque eu preciso postar pra vocês, tá? Hoje vai ser um vídeo de perguntas e respostas. Eu sempre coloco caixinha lá no nosso Instagram, @viagemweb. Se você ainda não nos segue lá, tá perdendo tempo e dicas boas, tá? Porque eu tô sempre lá online, todos os dias. Então, eu vou deixar aqui o @ do Instagram e você pode ir lá nos seguir, tá bom? Sem muita demora, vamos para a primeira pergunta e vai ser perguntas aleatórias, tá, gente? Sobre viagem, sobre, enfim, qualquer coisa. Eu mandei lá, deixei uma caixinha e o povo perguntou. Então vamos lá. Primeira pergunta, eu tô com o meu computador aqui embaixo, por isso que eu estou olhando aqui para baixo, tá? Primeira pergunta do João.Nunes. João.Nunes SS, né? 2 S. Como é que eu faço para tirar o certificado de dispensa militar? Eu consigo fazer online? Bom, se você fez o seu alistamento, né? Você foi dispensado, tem um site que eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? Você pode colocar no Google certificado de reservista, certificado de dispensa. Eu vou deixar aqui, deixa eu até ver aqui para vocês. alistamento.eb.mil.br. E aí você vai entrar aqui em alistamento, aí você vai ver aqui, já me alistei. Depois você vai em certificados militares, tá? E aí você vai pegar sua segunda via de certificado. Mas você precisa ter uma conta no site do gov.com.br. É simples, gente, você entra lá, você vai colocar seu login e senha ou você faz o seu cadastro. Se você não tiver, provavelmente você já tem. Mas você entra lá com seu login e senha e faz a emissão. Se você não tiver com um cadastro, né, online, você vai precisar ir até a junta militar mais próxima. Tem uma aba lá nesse mesmo site, né, ele vai te direcionando. Lá nesse mesmo site você consegue encontrar qual é a junta militar mais próxima do seu município, tá bom? Então você precisa entrar nesse site, vai estar no primeiro link da descrição e também no comentário fixado que eu vou deixar para vocês, beleza? Segunda pergunta é da Nara.magno. Eu não tenho casa própria e eu e o meu esposo somos autônomos. É difícil conseguir o visto? Não, gente, não é difícil conseguir o visto. Se você consegue comprovar de alguma forma que você tem um vínculo com o Brasil, seja com a sua empresa, seja com a sua renda, com estudos, né? Você precisa comprovar de alguma forma esse vínculo com o Brasil. Não é porque você é autônomo que você vai ser negado. Não é porque você não é CLT que você vai ser negado. Então, assim, não é dessa forma que é julgado, tá? Existe todo o contexto e vários pontos que você vai somando, né, no seu perfil, que você vai valorizando, tá bom? Que aí, no dia da sua entrevista, você fazendo uma boa DS-160, né, preenchendo ela certinho, bem preenchida, com todas as informações, as suas chances de aprovação são grandes. Próxima pergunta é da Flávia R. Almeida. Quanto está custando a taxa do visto? Bom, é difícil eu ficar falando um valor aqui, mas hoje, dia 9 de junho de 2022, a taxa está custando R$800, tá bom? Mas isso pode variar, porque o valor da taxa é $160 e aí conforme vai passando algumas semanas, o dólar aumenta um pouquinho, aí eles permanecem com aquele valor, mas daqui a pouco vai ajustando. Há algumas semanas atrás estava R$832, então já diminuiu para R$800. Glórias a Deus. Próxima pergunta é da Elisângela.Souza Bezerra. Meu filho tem 20 anos e ele pode tirar a segunda via do passaporte sem a presença do responsável? Sim, ele já é maior de idade, né? Ele já tem mais que 18 anos, então ele pode sim tirar o passaporte sem a presença dos pais, tá? Sem precisar de autorização nem nada, porque ele já é considerado adulto. Ele já tem mais de 18 anos, então ele é considerado adulto e não precisa. Menores de 18 anos precisam da presença dos pais, na Polícia Federal. Se um dos pais não estiverem, a autorização precisa ser autenticada e reconhecida daquele pai ausente. Mas eu já tenho vídeo aqui explicando para vocês sobre autorização de criança, tá? E eu vou ver se eu pego algumas perguntas, que tem muitas perguntas lá no vídeo que eu já fiz. Eu vou tentar deixar linkado para vocês aqui sobre autorização de passaporte, que as pessoas têm dúvidas ainda. Então eu vou tentar
esmiuçar ainda mais, detalhar ali mais coisas sobre as dúvidas de autorização, tá bom? A pergunta é da Brincando de Arriscar. Perguntou o que está incluso, eles fizeram várias perguntas, tá? O que está incluso no pacote da assessoria? A assessoria personalizada, ela está inclusa, sim, a gente faz todo o processo para o cliente, né? Nós fazemos o preenchimento, o agendamento, nós damos orientações para o cliente, a gente analisa a melhor forma de colocar as informações na DS 160, nós orientamos o cliente antes de ir para a entrevista, né, passando quais são as documentações que ele tem que levar, o que ele vai falar baseado no perfil, né, que foi colocado, nada inventado, tá, gente? Tudo certinho, tudo baseado no que o cliente já tem. Mas tem pontos que você tem, né, que o cliente às vezes tem e que ele não sabe valorizar, por exemplo, de uma forma de explicar. Muitas vezes a pessoa fala assim: ah, eu sou um empresário, ponto. Não, existe uma forma de falar, existe um jeito melhor de se explicar para que você possa melhorar a sua apresentação e aumentar as suas chances de aprovação. Então, a gente faz todo esse processo, cuida de tudo. E na assessoria guiada, eu vou deixar os links aqui abaixo também das assessorias. A assessoria guiada, o cliente faz o processo, seguindo as nossas orientações, já gravadas na plataforma, mas eu dou todo o suporte para o cliente através do WhatsApp. Então, o cliente não fica, né, solto, sem poder falar com ninguém. Ele vai falar comigo, né, e eu vou tirar as dúvidas. Eu, às vezes, dou algumas orientações específicas do caso do cliente, e muitos deles me pedem, tá? Então, é basicamente isso. Se você tem mais dúvidas sobre assessoria, me manda aqui nos comentários, tá bom? Próxima pergunta é da Cristina Souza 29. Criança paga a taxa do visto junto com os pais ou depois de aprovado? Gente, sim, criança paga taxa antes ou depois dos pais serem aprovados, tá? Se você fizer o processo, vamos supor, nós temos uma família com 4 pessoas, pai, mãe, filho e filha. Se os pais fazem aquela assessoria, né, faz a solicitação primeiro deles, sozinhos, eles vão pagar as taxas deles. Se eles decidirem tirar o visto das crianças depois, as crianças vão pagar o visto normalmente, tá? Agora, decidi fazer minha família toda, por exemplo, aqui na minha casa, eu, Bruno, Dani e Léo. Eu vou pagar as 4 taxas. Sim, as crianças pagam a taxa de R$800. E paga passaporte também, normalmente, de 0 a 100 anos, de 0 a todos os anos que a pessoa tiver. Ela vai pagar a taxa do visto, ok? E paga antes da solicitação. Uma dúvida, né, que já entra aqui. Fernanda, eu preciso pagar a taxa do visto antes ou depois que meu visto for aprovado? Se meu visto for aprovado, eu pago a taxa ou não? Não, gente, você paga a taxa antes de você ir para a entrevista. Para você poder marcar a sua data no consulado, você precisa pagar a sua taxa antes, tá bom? Então, você tem que pagar antes de ir para a entrevista, né? Porque, infelizmente, é assim que funciona. Bem que poderia, né? Você foi aprovado, você paga a taxa. Você não foi aprovado, você não paga. Ou então paga um valor menor, né? É uma ideia, né? Enfim, mas não é assim que funciona. Você paga antes de ir para a entrevista e para agendar você tem que pagar. Próxima pergunta é da Nanda Coimbra RJ. É obrigatório colocar rede social na DS? Eu acho muito invasivo. E tem uma outra pergunta de uma pessoa dizendo, quando eles pedem a rede social, o que eles olham, né? Vamos lá, primeira pergunta, é obrigatório colocar rede social? É opcional, tá? Lá tem a opção de você colocar que você não tem rede social, mas aí você vai estar obtendo uma informação. Segundo ponto que eu vejo que não tem necessidade de você fazer isso. Você não precisa omitir a sua rede social. Você pode colocar sua rede social lá. Tenha cuidado com o que você segue, né? Com o que você posta. Porque, sim, já complementando a outra pergunta, né? Já respondendo a segunda pergunta, eles olham. Já aconteceu com um cliente meu que ele viu exatamente, ele não conseguiu ver o computador, né? Porque o computador estava de lado, né? Estava longe. Mas ele falou, eu tenho certeza de que eles estavam olhando a minha rede social, eles estavam olhando o Instagram. E aí ele falou, porque eles só poderiam saber daquela informação que eles me perguntaram se eles estivessem olhando a minha rede social, porque na DS não tinha. Eles perguntaram por que a filha dele, de 13 anos, não estaria fazendo o processo com ele. E aí ele sabia que
ele estava olhando a rede social, porque ele via ele rolando assim o mouse e passando, e aí via fotos, perguntou sobre viagem, que estava tudo na rede social. Então, eles podem sim olhar a rede social e perguntar ali o que eles quiserem, né, sobre a sua rede social. Ah, vi uma foto aqui que você foi para Argentina. Quando que você foi para Argentina? Vi uma foto que você foi para Paris. Quando que você esteve em Paris? Então, ele pode olhar o que ele quiser. Me fizeram outra pergunta também. Fernanda, meu perfil é privado. Você acha que eu devo abrir? Gente, sendo coerente com a pergunta e a resposta dessa primeira pergunta aqui de colocar ou não, eu acho que você tem que abrir, tá? Se você não deve, você não teme. Tem esse ditado, né? Quem não deve, não teme. Então, se você tá colocando todas as suas informações ali, eles têm acesso ao que eles quiserem, tá? Ninguém, nem eu, nem ninguém, nem nenhuma outra assessoria pode ficar falando assim, porque eles olham isso, porque eles olham aquilo, eles fazem isso, eles têm acesso a isso, aquilo, outro. Gente, muito mais complexo do que a gente pensa, tá? Eu já vi cada caso do cônsul levantar, falar pro cliente esperar e ligar pro telefone, e ligar pra empresa para confirmar se aquela pessoa trabalhava naquela empresa. Eu já vi, assim, depoimentos de clientes falando comigo de coisas assim, que ficou meia hora esperando, aguardando 1 hora lá, eles poderem conferir as informações, coisa de contrato social de empresa. Pode ser muito simples e bem rápido, como pode demorar e eles podem querer ir a fundo das suas informações, tá? Então, acho que eu me estendi pra caramba nessa pergunta, mas enfim. E na terceira pergunta, que eu já incrementei aqui, eu acho sim que você deve abrir a sua rede social para poder eles olharem se quiserem, tá? E aí passa um pente fino aí nas pessoas que você segue, enfim, o que não for te comprometer, né? Você dá uma olhadinha e é isso, tá? Essa é a minha opinião sobre isso. Deixa aqui a sua opinião. Você acha que é muito invasivo? Deixa pra mim aqui nos comentários. Se você for fazer seu processo, você vai colocar sua rede social e você acha que é legal colocar ou não? Porque alguns anos atrás eles não pediam isso, não tinha rede social. Mas hoje, né, você conhece a vida da pessoa inteira pela rede social. A pessoa posta tudo, então é mais uma forma deles analisarem a sua vida. Isso pode ser para um lado positivo ou negativo. Aí depende da sua vida, depende do seu perfil, depende da sua rede social. Tá bom? Bom, a última pergunta que eu vou trazer é do Felipe Ramos 8. As datas do visto de turista, tá difícil de remarcar? Sim, estão. Gente, eu tenho olhado nos últimos dias, às vezes até de madrugada para o cliente. Tenho olhado 3, 4 horas da manhã, 6 horas da manhã, tenho olhado meia-noite e assim, eu tenho olhado o dia todo. Alguns casos a gente tem conseguido, tá? Outros casos têm sido mais difíceis porque tem mais pessoas no processo, né? Às vezes uma família com 3, 4, 5 pessoas fica um pouco mais difícil de conseguir a data. O que a gente faz? A gente pega a primeira data que tem e fica tentando reagendar, né? A gente fica olhando o sistema insistentemente. E perguntaram para mim essa semana se era mais fácil, se era mito ou verdade você conseguir uma vaga, quem tá fazendo sozinho, ou para uma família, ou às vezes até para um casal. E sim, gente, acaba sendo verdade. É mais fácil você conseguir para uma pessoa uma vaga, ali às vezes disponível, às vezes só tem um horário, uma vaguinha, do que você conseguir para mais pessoas. Infelizmente, a gente fica ali tentando, às vezes a gente consegue reagendar sim, porque às vezes abre. Então, o que é a minha dica, né, se você tá fazendo o seu processo sozinho, é que você fique olhando sempre o sistema, sempre que você puder. Às vezes eu olho de manhã, de tarde à noite, de madrugada. Eu olho sempre que eu posso. Tô sempre aqui com o meu computador aberto, tô sempre olhando e também passo pro meu cliente o login e senha para que ele possa olhar junto comigo. Jesus, eu fiquei até com sede agora. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm algum vídeo específico que vocês queiram ver aqui no nosso canal, deixa pra mim também aqui sugestões. Eu tô precisando de sugestões, tá, gente? Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal, tá? E até o próximo vídeo. Um abraço, um beijo no coração e fui!